conceituar a fenocópia, tá? Sim, galera, eu sou fã do futebol de Neymar, quero deixar isso bem claro. Para mim, ele é diferenciado futebolisticamente. E assim, gente, o que vem fora do futebol, para mim, não me interessa muito. Assim, eu não conheço particularmente a vida dele, mas eu gosto muito do futebol de Neymar. Professor, o que isso tem a ver com a aula? Nada, tá? Nada. Tem nada a ver com a aula. Vamos falar de fenocópia. A fenocópia, gente, é quando o indivíduo, de alguma forma, ele mascara o seu fenótipo. Ele vai estar apresentando ali um fenótipo que é incompatível com o seu genótipo. Então vamos imaginar que Neymar ele tem genes que determinam o pelo castanho do corpo, mas ele apareceu aí, ó, numa partida de futebol com cabelo rosa. Então ele pintou o cabelo, é óbvio que ele não mudou os genes quando ele pintou o cabelo. Então esse novo fenótipo ele é incompatível com o genótipo que ele nasceu. Então a gente vai chamar essa nova característica de fenocópia. Tudo bem? O mesmo conceito eu iria aplicar para indivíduos que colocam lentes de contato. Também seria um exemplo de fenocópia. Aquelas lentes de contato que têm outras pigmentações, né? Beleza, turma. Vamos falar agora de o conceito de herança epigenética, que eu já estava comentando com vocês antes, mas agora a gente vai conceituar. Nós classificamos como herança epigenética um conjunto de características ambientais que são capazes de influenciar a expressão de genes. Aquela história de plantas que vivem na caatinga e só expressam características de economia de água durante o período de estiagem, só desenvolvem órgãos de resistência no período da seca, é porque ela já tem aquele gene ali o ano inteiro, mas esse gene só é ativado, ele só se expressa em condições ambientais específicas, tá? E aí eu tomei todo o cuidado de comentar para vocês aqui que esse termo neolamarquismo é um termo mais poético que a gente utiliza. Então não é porque a herança epigenética ela pode ser classificada como neolamarquismo que a gente vai achar que todos aqueles postulados de Lamarck, lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos, agora estarão certos, tá? É porque Lamarck acreditava muito que o meio ambiente induziu uma mudança no indivíduo. Lembra daquele exemplozinho que a girafa se esforçou e o pescoço dela cresceu? Então Lamarck acreditava nisso. E a gente derrubou esses conceitos, assim, derrubou e está correto em derrubar. Não é assim que explica. Isso não acontece com a girafa. Apesar de Lamarck nunca ter utilizado esse exemplo, eu vou falar disso na aula de evolução. Mas é porque na herança epigenética eu volto a ter um conceito de que genes são influenciados por mudanças ambientais. Aí os pesquisadores tiveram a liberdade poética de chamar isso de neolamarquismo, tá? E aí eu vou comentar alguns exemplos com vocês, ó. O silenciamento de genes, ele pode inclusive ser uma característica induzida molecularmente. Quando eu quero desligar alguns genes, eu posso fazer isso, por exemplo, aumentando o grau de compactação em regiões especiais do cromossomo. Se o meu material genético tem algumas regiões que são mais compactadas, é mais difícil ele sofrer transcrição e depois tradução. Então eu meio que estou inativando, eu desligo esse gene. Mas uma outra forma que eu tenho também de silenciar genes é adicionar radicais metil numa região promotora do gene que tem a base citosina. Então eu venho com um radical metil aqui, que é o CH3, e eu ligo ele na base citosina, na região promotora do gene. A região promotora do gene é a região no qual a enzima da transcrição vai se ligar. Mas se eu colocar um radical metil aqui, é como se eu colocasse um pinozinho que a enzima não consegue mais estacionar, não consegue mais encaixar. E aí o gene não será transcrito e o gene vai ficar desligado, tá? Não vai expressar a característica. Eu posso induzir isso molecularmente, a partir de um processo conhecido como metilação do DNA. Mas só lembrando também que se eu conseguir alterar o grau de compactação em regiões especiais do cromossomo, eu também posso desligar o gene. Se eu aumentar o grau de compactação, eu desligo. Se eu diminuir o grau de compactação, eu acabo ligando, ativando esse gene. E se características ambientais influenciar nesses processos de silenciamento e ativação gênica, eu vou considerar essas características ambientais como características epigenéticas. E, pessoal, uma série de características são epigenéticas.
no meio ambiente da vida intrauterina, durante a gestação, eu tenho uma série de características epigenéticas ali que são influenciáveis. Por quê? Porque eu vou estar começando a desenvolver as características desse novo embrião. E é ali, pessoal, que se eu tiver um mínimo de variação ambiental, eu já posso ter consequências mais graves na manifestação da característica. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Turma, a gente vai finalizar essa parte falando um pouquinho das simbologias de heredrogramas, tá? A gente tem algumas representações aqui importantes. Quadradinho indica sempre que o indivíduo é do sexo masculino. Lembrando que heredrograma ou genealogia é a forma que nós temos de representar a transmissão de um determinado gene, de uma característica, ao longo de uma família. Então, toda vez que eu tiver um quadradinho nesse heredrograma, a gente vai ter, então, indivíduos do sexo masculino. O círculo, a gente vai ter indivíduos do sexo feminino. Quando a questão não me indica o sexo, eu não sei qual é, eu posso colocar aqui um losango, tá? Em heredrogramas que são muito grandes, para não colocar, tipo assim, 30 quadradinhos, 20 bolinhas, às vezes a gente coloca um quadradinho, uma bolinha, e o número que está no interior deles representa a quantidade de indivíduos. Se o indivíduo está marcado, e aí geralmente é com a coloração preta, mas pode vir com outra coloração, a gente vai falar que ele é afetado para o caráter. É muito comum a gente achar que todos os indivíduos que são afetados por um caráter, ele tem genes recessivos, e isso não é verdade. Muitas vezes, gente, o gene que afeta o caráter, ele é um gene dominante. Então, nem sempre esse indivíduo marcado, ele tem um gene recessivo, e nem sempre também, gente, ser marcado vai indicar que é alguma doença, tá? Só ele está afetado pelo caráter, mas eu não sei que caráter é esse, podem ser vários, e a forma no qual ele é afetado também. Nos casos especiais conhecidos pela ausência de dominância, e aí depois a gente vai ver isso, a gente pode ter heredrogramas que o indivíduo é parcialmente marcado, e isso pode indicar que ele tem um par de alelos diferentes, que ele é heterozigoto para o caráter. Nem sempre os heterozigotos serão representados dessa forma em heredrogramas. Muitas vezes o indivíduo heterozigoto ele vem com o mesmo fenótipo no heredrograma do indivíduo homozigoto dominante. Tá? Vai depender muito da relação genética ali entre os genes, se é a dominância completa, se é a ausência de dominância e por aí vai. Gente, quando eu traço uma linha horizontal ligando um quadradinho e um círculo, eu estou indicando que está tendo um cruzamento entre eles. Como biologia é uma ciência muito romântica, a gente vai falar que está tendo um casamento. Então, casamento no heredrograma significa que os indivíduos cruzaram e tiveram filhos, tá? Se esse cruzamento ele for pontilhado, ele não for contínuo, é porque provavelmente isso aqui aconteceu com um amante, por exemplo. Vamos falar em outras palavras, que o indivíduo pulou a cerca. E é um casamento extramarital. Isso é importante, gente, porque às vezes surgem em famílias características que não foram herdadas ali pelos indivíduos. E aí o médico, o biólogo, o geneticista, ele não consegue entender de onde veio aquele gene. E aí quando vai perceber, um dos genitores ali pulou a cerca e o indivíduo ele é filho biológico de um outro indivíduo que não faz parte necessariamente daquela família, né? E aí você consegue explicar por que aquele gene apareceu naquela população. Quando eu tenho um risco no cruzamento, é porque eu estou inibindo aqui esse cruzamento, é porque eles separaram, teve o divórcio. Quando eu tenho duas linhas contínuas, é porque eles casaram, eles cruzaram, tiveram filhos, só que eles são membros próximos de uma mesma família. Na espécie humana, geralmente isso acontece com primos. Mas na família Lannister, em Game of Thrones, isso acontecia entre irmãos. Não vou falar mais para não ser spoiler. Quando eu tenho esse aspecto de pirâmide nos descendentes, mas a base dela tem um cruzamento aqui, é porque esses gêmeos eles têm o mesmo genótipo inteiro, da célula inteira. Todos os genes são iguais. São clones naturais uns dos outros. Esses gêmeos aqui são os monozigóticos. However, nevertheless, pero sin embargo, además, se eu tiver esse aspecto de pirâmide, mas eu não tiver essa base horizontal, eu também vou ter os gêmeos, mas eles são agora dizigóticos.
Os gêmeos dizigóticos, inclusive, eles podem ter sexo diferente, tá? Eles não apresentam necessariamente o mesmo genótipo. Uma herança classificada como herança autossômica é aquela que afeta igualmente homens e mulheres. É aquela em que o gene que eu vou estudar está presente nos cromossomos autossômicos. E os cromossomos autossômicos na nossa espécie, galera, são os 44 primeiros cromossomos, os 22 primeiros pares. Aí vocês estão vendo que eu tenho esse grande grupo que são dos cromossomos autossômicos e eu tenho 2 cromossomos aqui que não faz parte desse grupo. Ele é um par heterossômico, heterólogo. Veja que eu não tenho um par de cromossomos homólogos, eu tenho um cromossomo grandão e um outro cromossomo pequenininho. Isso acontece no par sexual em homens. Então, se eu estudar a transmissão numa determinada família de um gene que está em um desses 44 primeiros cromossomos, essa herança vai ser autossômica. E qual é a característica dessa herança? A probabilidade dela aparecer ela vai ser igual em homens e mulheres. Ela não vai ser influenciada de forma alguma pelo sexo, tá? Geralmente é o que a gente espera. Pessoal, como toda regra, a regra das heranças autossômicas também tem a sua exceção, tá? Existem heranças autossômicas especiais que, por mais que o gene esteja presente de forma igualitária em homens e mulheres, a gente vai ter uma variação com relação a essa expressão. Mas essa variação não tem a ver com a natureza do gene, o papel do gene, mas sim com fatores ambientais. E aí o primeiro tipo de herança autossômica especial vai ser a herança limitada ao sexo. Quando eu falo de barba, de pelo na região da face, vocês sabem que isso é típico de indivíduos do sexo masculino. Quando eu falo de produção de leite, a gente já usa o termo leite materno. Isso é típico de indivíduos do sexo feminino em mamíferos. Pessoal, o gene é autossômico. Homens têm gene para o desenvolvimento de glândula mamária e produção de leite. Eu posso ter esse gene aqui. Só que por que eu não estou produzindo leite materno? Porque eu não tenho uma regulação hormonal que me permita a ativação desse gene. Então, quando o gene ele é autossômico, presente nos 2 sexos, mas ele depende de uma influência hormonal, aí a gente vai chamar essa herança de herança limitada ao sexo, tá? Provavelmente ela só se manifesta em um sexo, mas não tem a ver com a natureza do gene. Tem a ver com a composição hormonal daquele indivíduo. Para a produção do leite materno mesmo, a gente precisa da prolactina num nível muito elevado, da ocitocina na liberação e ainda da progesterona, que são hormônios então que ficam elevados em mulheres durante o período gestacional. E no período pós-gestacional menor, né? Bom, então a gente tem um exemplo de genes para a produção de leite, praticamente o funcionamento dele é igual ao longo dos mamíferos. Tem mulher que produz mais leite, tem mulher que produz menos leite. Em outros mamíferos esse comportamento também existe. Em vacas, por exemplo, tem vacas que geneticamente têm genes para produzir mais leite e vacas que têm genes que produzem menos leite. Só que por que eu não tenho, então, bois que produzem leite? Porque além da presença de gene, eu preciso de um ambiente hormonal específico para poder ativá-los, tá? Pessoal, uma outra característica aqui que a gente não pode deixar passar batido é o desenvolvimento de pelos longos na região do canal auditivo. A gente chama isso de hipertricose auricular, tá? Então isso vem também de uma característica genética, porém depende da testosterona elevada. Então mulheres que herdam esse gene não desenvolvem essa característica, a hipertricose auricular. Não é qualquer hipertricose, não. Aí eu já falei também, né, do desenvolvimento de genes para a barba, para os pelos faciais. Então aqui a gente tem os 3 grandes exemplos que a gente aplica na herança limitada ao sexo. Aquela que o gene se apresenta igualmente em homens e mulheres, mas se expressa em apenas um dos sexos por conta da influência diferencial de hormônios sexuais. Testosterona nos homens e a estrógeno, progesterona nas mulheres, além de outros hormônios. A herança influenciada ao sexo, ela também é um tipo de herança autossômica especial. Só que agora, gente, eu não tenho influência hormonal, não. O que eu tenho é o seguinte, o gene vai se comportar de forma diferente.
ele vai se expressar em dose única nos homens e em dose dupla nas mulheres. Então imagine um gene que se comporta como dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Eu tenho nesse gene uma variação de dominância. E isso faz com que nos homens eu tenha uma frequência muito maior de uma característica chamada de calvície, tá? Eu tenho diferentes formas de calvície, muitas delas são genéticas, mas assim, em todas a gente consegue ver que esse gene no homem, ele se expressa mesmo em uma única dose, em uma única cópia. Então, nos homens é mais frequente. Os homens heterozigotos, eles são calvos. As mulheres heterozigotas, elas são normais, porém portadoras do gene. É muito comum você ser calvo por uma característica que veio da sua mãe. Sua mãe não é calva. Aí você vai pensar assim, poxa, eu sou heterozigoto e sou calvo. Minha mãe é heterozigota e não é calva. Por quê? Porque nas mulheres o gene comporta como recessivo, só se expressa em dose dupla, mas nos homens em dose única. Então, eu não vou usar nesse caso aqui letra maiúscula e minúscula, tá? Só para não ficar confuso. Eu vou colocar aqui o C' e destaquei de vermelho para indicar que esse é o gene da calvície. O indivíduo que não tem o gene da calvície, que é CC, ele não é calvo em ambos os sexos, é um indivíduo normal para o caráter. Agora, se ele for heterozigoto, CC', os homens serão calvos e as mulheres serão normais, porém podem transmitir esse gene. Agora, se ele tiver duas cópias do C', ele for homozigoto, C', aí eu vou ter homens e mulheres calvas. Existe mulher calva? Existe, agora numa frequência menor. A calvície na mulher não fica com esses grandes espaços, em alguns casos até pode ficar, mas é mais comum ela ter uma diminuição da densidade, do volume capilar, tá? Minha galera, vamos agora aprender a determinar genótipos em um heredograma. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem conceitos técnicos para a gente analisar heredograma para determinar se ser afetado é ser afetado por um caráter dominante ou recessivo. Como é que eu consigo deduzir isso? Minha galera, eu queria dar algumas dicas para vocês, tá? Para dedução de situações de heredograma. Deixa eu só configurar aqui um pincel para a gente poder trabalhar. E as minhas dicas vão no seguinte sentido. Ó, quando a gente tem um heredograma cuja a herança é autossômica recessiva, a gente vai ter uma situação parecida com essa daqui, ó. Pais normais, tendo filhos, eu vou colocar um losango porque pode ser macho ou fêmea, tá? Tendo filhos afetados. E aí, nesse caso, ele vai ter que ser destacado porque ele é afetado. Pode ser por qualquer cor, mas aqui é afetado. Toda vez que eu tiver uma situação em que pais com um determinado fenótipo estão tendo um filho com um fenótipo diferente, o fenótipo diferente do filho está se expressando no filho, mas não se expressou no pai, mas veio de um gene dos pais. Então, o pai tem o Azinho, a mãe tem o Azinho. Só que não expressou nos pais porque os pais têm um outro gene dominante inibindo. Os pais têm um Azão. Então, toda vez que você tiver um pedaço do heredograma em que você tem pais normais tendo um filho afetado, nesse caso, ser normal é ser dominante e ser afetado é recessivo. Então, galera, toda vez que pais normais tiverem filhos afetados, ser diferente dos pais, nesse caso, que é ser afetado, é uma característica recessiva. E os pais normais são dominantes. Só que para terem filhos afetados, eles tinham algum gene que não expressava neles, mas foi transmitido e passou a se expressar no seu filho. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente vai classificar a herança como autossômica recessiva, tá? Toda vez que você achar essa situação no heredograma, você já sabe que os afetados são Azinho, Azinho, e quem não é marcado tem que ter pelo menos um Azão. Qual seria o outro exemplo? Que a gente vai usar o mesmo raciocínio. Imaginem pais afetados tendo
vou colocar aqui, ó, afetados, tá? Marcados. Os pais são afetados, tendo filhos normais. Então, vamos colocar um losango aqui. Meu losango é sempre torto. Pais afetados tendo filhos normais, aí o raciocínio é o mesmo, mas é o contrário. Quando é que um filho tem um fenótipo diferente do pai? Quando ele é azinho. Isso significa que o gene está se expressando no filho e veio do pai e não se expressou no pai porque o pai tem um outro gene dominante inibindo. Então, os pais serão heterozigotos e o filho recessivo. Só que, nesse caso, ser diferente dos pais é ser normal. E os pais que são os afetados, porque os pais que estão marcados. Então, toda vez que vocês virem pais afetados tendo uma criança normal, aí a herança será autossômica dominante, ok? Então, nem sempre o afetado por um caráter, uma doença, ele é o recessivo. Você precisa buscar um diagnóstico no heredograma. Vamos ver isso na prática? Ó, nesse primeiro exemplo, eu vou atrás de um daqueles conceitos que eu vi. Então, vamos imaginar aqui, ó, pais normais aqui, não, eu tenho um pai afetado e uma mãe normal, então não serve essa parte. Um pai normal, a mãe afetada não serve. Aqui eu tenho, ó, pais normais tendo um filho afetado. Na verdade, uma filha, ó. Pais normais tendo uma criança com fenótipo diferente. O que eu posso deduzir? Que a criança com fenótipo diferente, ela é azinho, e os pais normais, eles são heterozigotos, né? Então, isso aqui eu deduzi. Uai, prof, então ficou tranquilo para mim. Ó, vamos colocar de forma mais organizada, pessoal. Então, quem é afetado necessariamente é azinho. Então, esse indivíduo aqui também, ó, essa mãe aqui é azinho, esse pai é azinho, beleza. E quem não é afetado, eu já descobri que tem que ter pelo menos um azão. Então, todo mundo aqui tem pelo menos um azão. É o tal do azão traço, né? Agora, em alguns casos, eu consigo deduzir o genótipo completo. Olha só. Esse pai teve uma filha azinho. Então, um azinho veio da mãe e o outro veio do pai. Esse pai é heterozigoto, essa mãe também, porque eles passaram um azinho para a filha, cada um dos genitores. Esse rapaz aqui, ele é filho desse pai que só tem azinho. Então, o pai obrigatoriamente passou um azinho para ele. Então, ele é azinho. E esse rapaz aqui recebeu um azinho da mãe. A mãe só tem azinho para dar para ele. Então, eu descobri que ele é azinho. Esse pai aqui, tem como eu saber qual é o outro gene dele? Olha, a gente não tem, porque eles só tiveram filhos dominantes, e os dominantes podem ser azão ou azinho. Então, tipo assim, se ele tivesse aqui um azinho, poderia ter dado, por exemplo, assim, sorte, vamos falar nesse aspecto, e ter fecundado apenas os gametas que tinham o azão. Isso pode acontecer, ele pode passar o azão para esse, pode passar o azão para esse. Agora, se ele tivesse 20 filhos e só tivesse dominante, aí já seria uma amostragem suficiente para eu dizer que ele é azão. Mas com 2 filhos eu não consigo deduzir nada. Então, o mais correto nesses casos é a gente considerar que ele é apenas azão traço. E aqui eu construí o genótipo da galera inteira. Inclusive, esse aqui também, pessoal, ele é azão traço. Porque ele pode ser tanto azão quanto azinho, não tem como eu saber, tá? Que na verdade é uma menina. Então, no primeiro exemplo nosso aqui de heredograma, ser afetado é ser condicionado por uma característica recessiva. Então, uma herança autossômica recessiva. E o segundo exemplo aqui, vamos tentar achar algo que sirva para a gente no heredograma, tá?
Então, a gente tem aqui uma condição de pais afetados tendo crianças normais. Isso me serve. Quando eu tenho genitores de fenótipos diferentes, isso não dá para eu fazer inferências. Mas vamos deduzir aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pais normais, tendo, galera, ó, filhos diferentes. Eu vou pegar aqui esses dois filhos. Poderia estar pegando só um, tá? O que eu consigo deduzir sobre isso? Que quando o filho tem uma característica diferente dos pais, é porque o filho ele é azinho. Então agora, galera, ser azinho é ser normal. E os pais afetados são heterozigotos, azão. E passaram o azinho para os seus filhos. Então esse outro filho aqui, de número 8, ele também é azinho. E agora, galera, todo mundo que tiver uma não marcação, que não tiver uma marcação, vai ser azinho. Ó, galera, geral aqui vai ser azinho, ó. Azinho. E quem é afetado tem que ter pelo menos um azão, né? Nos casos de dominância completa. Então, aqui tem um azão, tem um azão e tem um azão. Vamos tentar deduzir o genótipo dele, se é que tem jeito? Ó, aqui é uma filha só com azinho. Então, ela recebeu um azinho da mãe. A mãe aqui é heterozigota e ela recebeu um azinho do pai. A mesma coisa com esse pai aqui. Eles tiveram filhos todos recessivos. Então, é porque o pai tem que ter um azinho. Aqui, a gente já tinha visto que eles eram azinho. E aí, vamos lá. Esses dois aqui, galera, eles podem ser tanto azão quanto azinho. Porque isso pode vir do cruzamento desses pais. Eu não consigo bater o martelo, tá? Dessa forma, eu vou deixá-los azão-traço. Beleza? Tranquilidade? Nesse exemplo aqui agora, a doença ou o fato dele ser afetado é por um caráter dominante. Ser normal seria recessivo. Para finalizar, eu vou falar para vocês agora do que não é herança autossômica. Se a herança não é autossômica, se o gene em estudo não está nos cromossomos autossômicos, esse gene vai estar onde? Nos cromossomos sexuais. Aí, galera, esse gene vai estar ou no cromossomo X ou no cromossomo Y. Lembrando que o cromossomo Y ele determina o sexo na espécie humana, em geral em mamíferos, né? Em geral. Quem tem Y é macho, quem não tem é fêmea. Eu estou falando de sexo genético. Minha turma, se o gene for exclusivo do X, se ele estiver presente numa região do cromossomo X, que ele jamais pode estar no Y, uma região exclusiva que eu chamo de não homóloga, eu vou chamar essa herança de herança ligada ao sexo. Ela pode aparecer em homens e mulheres, mas numa frequência diferente. Porque o homem só tem um X, a mulher tem 2. Agora, se o gene estiver numa região que é exclusiva do Y, aí ele vai estar numa região não homóloga de Y, que só está no Y, não tem aqui no X, é uma região especial, exclusiva. Esse gene vai ser um gene restrito ao sexo. Eu vou ter uma herança restrita ao sexo ou herança holândrica. Mas se eu tiver genes em uma região que eles podem aparecer tanto no X quanto no Y, que é uma região homóloga de X e Y, aí eu vou ter uma transmissão, uma expressão do caráter que é típico de heranças autossômicas. Mas como o gene está no par sexual, eu não posso chamar de herança autossômica. Então eu vou chamar de herança pseudo-autossômica ou de herança parcialmente ligada ao sexo, tá? Então nessa região de preto, que é uma região correspondente, homóloga entre X e Y, eu tenho a herança parcialmente ligada ao sexo. A transmissão e a expressão é como se fosse autossômica. Na região exclusiva de X é ligada ao sexo e na exclusiva de Y restrita ao sexo. Depois a gente vai ter uma aula só para falar das heranças sexuais. Por enquanto eu só estou conceituando o que seriam essas heranças. E a gente vai conceituar como aquela no qual o gene que está presente, que condiciona o caráter, ele está presente
nos cromossomos sexuais. Minha galera, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Essa aula é muito importante para a gente porque ela fala dos conceitos básicos. E às vezes a gente já tem aquele comportamento de saber resolver uma questão, de saber calcular, fazer ali um cálculo de probabilidades, mas quando vem uma questão teórica a gente erra, porque a gente não tem esses conceitos teóricos bem estabelecidos. Então eu espero que vocês tenham revisado esses conceitos, que essa aula tenha sido importante para vocês, e ela é pré-requisito para as aulas futuras, tá? Das próximas semanas. A gente está iniciando uma série aqui que ela é um pouquinho longa. Vou passar algumas semanas colocando vídeos de genética com vocês. No mais, galera, um beijo a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. E eu vou indo nessa, tá? FOY fui. Um abraço a todos e bons estudos. Valeu!